Você sabia, meu senhor, que no Nordeste tem café do bom? Seu ponto de encontro na cadeia do café. Cófia. Olá, cafezeiros e cafezeiras, essa é mais uma edição do Cófia, só com um sotaque mais que delicioso, diretamente de Recife, aqui nas entranhas do CAF. É a primeira edição que nós vamos gravar dentro de uma cafeteria. E assim, antes da gente começar os recadinhos, pra quem não sabe, eu tenho um momento expresso que são os recadinhos. Eu gostaria de chamar a atenção para uma música do Luiz Gonzaga, que se chama Café. Eu acho que ela é bem pertinente. Quem tá me ouvindo, eu não posso colocar a música inteira por direitos autorais aqui no áudio, mas dá um Google. E a parte mais bonita que eu gosto dessa música, abre aspas. Antigamente o café não dava preço, isso era no começo no Brasil do imperador. Mas hoje em dia tá na moeda nosso fraco. Até mesmo puxa-saco, hoje é puxa-coador. Vejam vocês, quase todo mundo diz que o Brasil só é feliz se o café tiver valor. No meu tempo ninguém fazia fé. Café. Hoje em dia não chega pra quem quer. Café. No meu tempo ninguém fazia fé. Café. Hoje em dia não chega pra quem quer. Antigamente o café não dava preço, isso era no começo no Brasil do imperador. Mas hoje em dia tá na moda nosso fraco, até mesmo puxa-saco, hoje é puxa-coador. Vejam vocês, quase todo mundo diz que o Brasil só é feliz se o café tiver valor. Essa música é muito bonita, eu tô emocionada de gravar primeiro em Recife, segundo por citar Luiz Gonzaga aqui em um episódio, porque eu tenho uma conexão muito forte com o Luiz Gonzaga. Foi ele, através das músicas dele, que eu entrei em contato com a minha brasilidade. Vou deixar lá no site o link completo dessa música, vale a pena correr lá no site para ver essa música inteira. Acho que ela é bem pertinente, principalmente num mundo onde a Bolsa de Valores está pagando o menor preço por saca e produtores em todo o mundo estão perecendo. Então, esse vai ser um bate-papo bem diferente. Vamos falar sobre café especial, sim, vamos falar sobre gastronomia e vamos falar sobre Brasil, mas já, logo depois do Momento Expresso. Aqui no nosso cantinho da conversa, eu queria agradecer o carinho de todos e todas. Como eu já imaginava, o episódio Café Solúvel deu o que falar e o debate continuou rico lá nos comentários do site. Separei alguns para compartilhar com vocês. Por exemplo, Levi, cafezista, disse, abre aspas, caraca, sempre falei que tinha química nos solúveis e defendia o liofilizado da Native. Ele, eu acho que o Levi quis dizer ele e o Aguinaldo, nosso entrevistado, tá? Ele fala que estamos todos ligados ou interligados. Será que ele teria ideias de como o consumidor final poderia contribuir para a melhora do país como exportador? Por que será que ele se transformou em indústria? Primeira pergunta, Levi. O consumidor pode sempre carregar a bandeira do café brasileiro de qualidade, né? Eu vejo aqui no meu humilde opinião isso. E indústria, porque o Aguinaldo foi para a indústria, eu acho que para fazer essa colaboração. Lembrando que o termo indústria existe para qualquer produto que envolva maquinários na produção de larga escala de produtos. Existe indústria de sapato, de ovos, de roupas e de café. E para a indústria do café, por exemplo, o conceito de qualidade é mais ligado à padronização e higiene. E outra coisa, eu acho que indústria não é o vilão da história. Se existe venda, a indústria vai manter o mesmo perfil daquele produto que está saindo. Então é o papel do consumidor reclamar e exigir um café que seja mais saboroso e a indústria se movimenta para continuar vendendo mais. Já o Daniel Carvalho disse, abre aspas, parabéns é pouco, o assunto é super atual para a indústria do café. Qualidade do café solúvel e seu impacto desde o produtor até uma parcela do consumo. E o que é mais legal, Daniel, o próprio entrevistado, Aguinaldo Lima, fez questão de ir lá no site e responder alguns comentários. Se você quiser ver os meus comentários, o meu da Kelly e do próprio Aguinaldo na íntegra, vá lá então no site.
Já no Instagram, a Cíntia Matos disse: parabéns, Kelinha! Esclarecedor e ao mesmo tempo intrigante. Dúvidas no ar, revelações. Pois é, Cíntia, esse episódio foi mesmo para esclarecer, tirar dúvidas e botar a gente para pensar, né? Desde o consumidor até o produtor, quem vende, enfim. Já o Eric Iqueno disse: sensacional esse episódio, Kelinha. Confesso que sempre torci o nariz para os solúveis, mas depois da explicação do Aguinaldo Lima, fui pesquisar nas gôndolas dos mercados aqui no Japão. Ai, gente, o Coffee tá lá no Japão, que orgulho! Voltando à mensagem dele. Achei Blue Mountain e Sumatra solúvel, produzido pelo método Freeze Dried, pela empresa Ako. Um grande abraço e continue com esse belíssimo trabalho. Um beijo, Eric, é um prazer mesmo. Se você quer que seu comentário seja lido no momento expresso do próximo episódio em português, se programe para deixar seu recado lá no site até a próxima quarta-feira, porque é geralmente nessa data que eu seleciono os comentários que são lidos. Beleza? Outro ponto importante. Quem vamos na SIC? Minha gente, a maior feira de café do Brasil, quiçá da América Latina. Está imperdível esse ano. Claro que a equipe Coffee e Coffee Trips estará presente em todas as atividades. Vai ter cupping, palestras, workshops, os campeonatos de barista, brewers e cup tasters. Cup tasters é de degustadores. Se você nunca acompanhou de perto, nunca foi para essa festa tão grande, não perca a oportunidade. Eu digo sempre que a Semana Internacional do Café de Belo Horizonte é como se fosse uma festa de Natal para quem trabalha com café. Todo mundo tá lá. As celebridades do Instagram, aquela pessoa que você respeita, aquele cientista que você sempre quis conversar. Tem também pessoas, eu, por exemplo, encontro algumas pessoas só na SIC mesmo e mato a saudade. Tem aquele tiozão chato que faz as piadinhas de pavê pra comer. Tem essas pessoas também que você vai encontrar lá na feira. Bom, pra quem quiser tomar um café comigo em BH, já sabem, estarei lá no evento. E falando em feira, estarei com camisetas Coffee à venda também. Se você quiser garantir a sua e não quiser pagar frete, faça a sua encomenda pelo contato@portalcoffee.com. Lembrando que Coffee tem 2 Fs. E eu já separo a sua e entrego em mãos, com um cheiro. Que tal? Vamos combinar essa entrega? Agora que os recadinhos foram passados, se aconchegue um tiquinho que o papo de hoje tá bem arretado. Sim, senhoras e senhores, aqui diretamente do CAF Treinamentos e Torrefação. Não, ela não está pagando por este jabá, é porque eu gosto muito do trabalho dessa moça. E eu tô muito feliz de ter um sotaque lindo fazendo parte da programação do Coffee. A Lidiane Santos, muito bem-vinda. Muito feliz também de estar aqui, né? Fazer parte de um projeto que nós acompanhamos desde o início, desde a concepção. É verdade. Né? Na verdade, a Lídia é uma grande amiga que me acompanha desde a época do Mexido de Ideias. Nos encontros das feiras de café em São Paulo. Nós somos cria da Mariana Proença. Um beijo pra Mari, da Revista Expresso. Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, Mother of Dragons, the Dragon's Daughter, Foi que me favoreceu realmente tantos encontros nesse mundo do café. E eu acho muito interessante, assim, você começou há quanto tempo? 2009. E era um Recife onde ninguém tava nem aí pro café. E de repente você decide olhar pra isso, né? Como que foi? Na verdade, eu fui fazer curso de barista em São Paulo porque na confeitaria da minha família precisava colocar café. E eu não tomava café nessa época, então não fazia diferença. Não tinha discernimento do que era bom e o que era ruim. E aí, na volta do curso, coloquei o café. Só que aí fui surpreendida por muitos porquês não respondidos. E aí a volta era constante para São Paulo para fazer mais cursos. E as feiras, elas me ajudaram bastante. Então, cria realmente da Mariana Proença nas feiras em São Paulo. E era um Recife, você estava em Gravatá, veio para Recife, como é que foi esse processo? Nessa época, Gravatá ainda. E aí você começou a ver um nicho da aula e tinha... Porque não tinha público que entendia um café especial, como diz na própria música do Luiz Gonzaga, fala-se muito em chafé, né? E aí? Então, eu comecei
comecei a ir atrás de conhecimento e da pessoa que fazia fornecimento de café para mim, que é Denise Toledo, que ela, na verdade, foi a minha incentivadora para que eu entrasse no mundo dos treinamentos. Então, eu tenho muita gratidão mesmo por essa instiga. E aí, fiz o primeiro treinamento para um cliente dela, né, do Arte Café. Descobri que eu gostava de fazer aquilo, de ter contato com pessoas e passar o que eu já dominava na época, para que as pessoas soubessem qual o processo que elas estavam desempenhando ali, né? O quanto elas tinham de responsabilidade de regular um expresso, vaporizar bem o leite. E aí daí eu fui indicada para dar aula na faculdade. Foi quando eu entrei no curso de gastronomia para fazer... Tinha um período que era de chá e café e outro cenário. Um cenário que já não eram só cafeterias de shopping, eram cafeterias que abriam na rua e que esses alunos começaram a querer e além daquela disciplina, e foi quando eu me preparei para iniciar a formação de novos baristas na cidade, isso em 2013. Então, na verdade, quem te puxou pro café com força foi a gastronomia, né? Foi a gastronomia. Olha só, e é por isso que eu gostaria de já pegar essa deixa para apresentar a nossa segunda convidada especial, Giovana Nakarato. Ela é cozinheira, na verdade, de Caruaru, tá passando uns tempos aqui em Recife. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Feliz de estar aqui também. E aí, porque, na verdade, Gi, você pode falar um pouco sobre esse percurso pela cozinha e essa volta, porque você passou um tempo em São Paulo, e essa volta pra cá? Posso. Sou de Caruaru. Saí de Caruaru aos 22. Tava me formando em administração. Caí numa cozinha mesmo. E comecei a trabalhar no restaurante. E muito interessante porque daí a gente se conheceu. Então eu também sou do Mexido de Ideias. Tem uma publicação de uma xícara minha lá. Eita, é verdade! Porque eu sempre gostei. Café, acho que todo mundo tem história com café, né? E o coração da minha família é café. Mas dentro da gastronomia, eu caí Eu entrei em São Paulo conhecendo uma gastronomia que eu nunca tive acesso em Caruaru. Certo. Pouco se falava em gastronomia. Em Caruaru não tinha chegado nada disso. E Recife tava com o primeiro curso. Eu acho que tava na segunda turma. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um serviço que eu nunca tinha visto. Pessoas pagando valores por refeições que eu jamais teria imaginado. E para eu entender sabores, o caminho foi o café, porque eu entrei num restaurante japonês e que todos os molhos para mim eram todos iguais. Eita. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, eu preciso mudar, o problema tá na minha boca. E aí, o que eu fiz? Eu era muito do doce, eu era aquela pessoa que deixava 2 dedos de açúcar no fundo do copo. Que adorava um creme de leite ali no cappuccino. Tudo. Nada contra. Por favor. E comecei a tirar todo o açúcar. E o primeiro canto foi o café. E aí, daí, eu senti diferença na segunda semana. Comecei a entender que tinha um sabor diferente entre os molhos. E aí, daí eu caí depois numa cozinha nordestina em São Paulo, que era o Mocotó. E dentro de lá eu vi que a minha cozinha tinha um valor, porque eu era surreal. Viajar para outro país e fazer um baião de 2 e fazer uma macaxeira e as pessoas ficarem encantadas com isso. E pagarem caro, né? Pagarem caro, achar o sabor maravilhoso, achar que aquilo tinha valor, achar que aquilo tinha uma história. E foi quando eu comecei a estudar muito sobre isso. Peraí, então tem algo a mais aí. E toda vez que eu vinha de férias, parecia que eu tava vendo coisas pela primeira vez, porque tava olhando com olhos diferentes, eu acho. Você diz férias de São Paulo pra cá? Férias de São Paulo, mas eram férias de tipo 5 dias. Eu tava num ritmo frenético de trabalho, então quando eu conseguia uma brecha que eu não conseguia tirar 30 dias de férias, eu vinha pra cá e aí a gente ia pro sítio, eu ia comer nos lugares, eu ia pras feiras e falava, meu Deus, quanta riqueza, meu Deus, as pessoas não estão entendendo. E eu tenho uma ideia que eu acho que a revolução vai acontece da beira, igual a gente chama aqui, que é assim, quem tá longe do centro tá um pouco mais disposto a coisas novas e tá muito mais perto da natureza. Por isso que eu acho que a revolução vem sim do campo, vem sim do cafezal e a gente tá muito mais próximo de um produtor, de conversar, isso que Lidy disse, né, tá mais próximo de conversar com outras pessoas e eu acho sim que a gente tem muito valor aqui no Nordeste, em Pernambuco. Sertão, alguém te cantou? E eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô. Porque, meu torrão amado, muito te prezo e te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar.
É muito maravilhoso você falar sobre isso. Eu tenho participado de vários congressos nacionais e internacionais, onde se discute várias coisas sobre o café, e a parte que eu mais gosto é quando se fala não só sobre o café em si tecnicamente, mas das pessoas que compõem a cadeia do café. E aí uma palestra que eu vi pessoalmente na minha última ida à Colômbia foi da Vavá. Vavá, ela é uma mulher arretada, como vocês dizem aqui, da África, e ela tem trabalhado muito para que o comércio de café de lá para cá seja mais justo, que esse dinheiro que se paga mais por saca chegue no produtor efetivamente. Só que a palestra dela não foi sobre isso. A palestra dela ela falou sobre a importância do próprio produtor contar a sua própria história. E isso foi uma coisa muito forte para mim, onde eu comecei a pensar o que nós, do Brasil, estamos fazendo para contar a nossa história, o nosso café, como eu tenho usado o café para descrever as nossas realidades. Então, isso é um exercício difícil, mas é como você disse, quando o despertar é feito, o olhar é outro, e é por isso que a gente está gravando este episódio aqui, com gastronomia, com café e no Nordeste. Porque também, Lídia, você tem acompanhado aí as seletivas, os campeonatos organizados pela BSCA, né? Sim. Qual a sua opinião aí sobre esse despontamento de Manaus, por exemplo? Maravilhoso, porque durante tanto tempo nossa referência era só o Sudeste. E aí a gente conseguiu aqui em Recife deslanchar esse movimento das cafeterias, né, com o conceito de café especial de 2013 para cá, mas a gente não ouvia falar de Manaus, né? Então, exatamente. Ninguém ouvia falar. Quando um dos baristas aqui de Recife, o Gustavo, que ele foi competir, que ele me falou que ia para Manaus, e aí eu parei assim, acho que um minuto. Oi? E fui processar para onde ele estava indo fazer a seletiva, né? E aí ficou aquela pergunta e ele voltou e me fez um panorama do que ele tinha visto na cidade. Muitas cafeterias excelentes, desenvolvendo um trabalho fantástico lá, semelhante ao que a gente já fazia aqui. Exatamente. O que tem acontecido, para quem não acompanha esse bastidor de campeonatos, existe uma organização internacional chamada World Coffee Events. Ela é responsável em organizar e legitimar o campeão mundial. E aí ela sempre cadastra e faz parceria com alguma instituição em cada país, para que esse país eleja o seu campeão nacional e ele consiga ir para o internacional. Aqui no Brasil, quem é responsável por isso é a BSCA, Brazilian Specialty Coffee. E normalmente o que acontece é, como ela não tem mão de obra e nem financiamento, dinheiro mesmo, para promover em todas as regiões, porque o Brasil é enorme, né? Sim. Não é uma França, então ela normalmente faz ali ordem de chegada de e-mails, quem chegou primeiro, independente da sua capacidade ou não, acontece e entra para a lista do brasileiro. Isso é o que acontece hoje. E aí, muitos baristas de outras regiões falam, mas isso não é justo. E aí, conversando com a BSCA, eu conversando com a BSCA, ela falou, realmente não é justo, mas não conseguimos fazer sozinhos. E aí ela abriu essa possibilidade para todas as regiões do Brasil. Se vocês quiserem, vocês organizem um espaço, consiga financiamento aí para organizar esse espaço. E a gente entra com o operacional, juízes, que entra na parte de legitimar mesmo o campeão daquela região. Quase ninguém deu ouvidos, porque é muito mais fácil reclamar. Só que Manaus falou não, vamos organizar aqui sim. E foi o que eles fizeram, às pressas, foi difícil. Teve briga, sempre tem briga nas regiões, pessoal, é igual família. Mas é o que eu digo, eu posso brigar com a minha irmã, eu posso falar mal da minha irmã. Ninguém vem falar mal da minha irmã, não. Então o que Manaus fez, organizou, elegeu ali os seus representantes, que foi para o Nacional em São Lourenço esse ano. Eu estava lá, eu fui MC de uma das categorias de Latte Art e vi Manaus florescer como uma flor maravilhosa. Analice, um beijo para você, parabéns mesmo. Tô muito orgulhosa disso e foi muito importante. Ela não ficou em primeiro lugar por pouquíssimos erros mínimos ali de pontuação. Então foi quase. E isso eu acho que é um ato simbólico muito forte para outras regiões. Porque Recife, eu não conheço, gente, outras regiões do Nordeste, então até peço desculpa. Mas o que eu tô conhecendo aqui em Recife é uma coisa maravilhosa. Eu tô aqui há quase uma semana, não consegui visitar todas as cafeterias. Então isso é muito importante, termos propriedade, sermos donos da nossa própria história. Eu lá no interior de São Paulo, eu não sou capaz de contar sobre o café aqui no Nordeste. E por que a Gi também está participando desse episódio? Porque ela faz um trabalho de resgate de essência, de identidade do nordestino,
nordestino por conta da comida. A Gi, ela me emocionou muito quando a gente foi num restaurante e o chefe Rivandro, um beijo pra ele também, serviu palma. Você pode explicar pra gente qual foi o símbolo daquela palma na minha frente? Posso. Palma, pra quem não sabe, é um cacto, né? Um tipo que aqui a gente alimenta o gado, né? Diferente de algumas regiões. Se a gente pensar no mundo, por isso que eu sempre falo, tudo é contexto. Se a gente for pro México, você vai encontrar palma vendida nos grandes supermercados, tá? Sim. E as pessoas comem na rua. Isso tem um outro contexto. Pra gente aqui, tem um contexto da fome, quando para alimentação humana. Então, isso marcou muita gente. Algumas reportagens foram feitas. Mas a palma, ela é um alimento muito nutritivo. E ela representa a caatinga. Representa o nosso local sertanejo. Porque ela é resistente, né? Ela resiste quando tantas outras não conseguem permanecer. E você colocar um alimento como esse num menu... Que representa a fome. Que representa a não fome. tem nada pra comer. O gado não quer comer, nem o gado quer comer. E você bota aquilo pros seus filhos comerem. Isso. Então, você tem um papel de ressignificar, mas com valor. Então, ali a gente comeu como doce, né? Uma sobremesa deliciosa. Tava muito especial, tava saboroso. E muita gente fala assim, mas não tem gosto de palma. Mas muita gente nem nunca comeu palma, né? Exato. Isso é muito interessante, porque a gente tem mais o preconceito no sentido prévio mesmo. Então, você servir e colocar isso num cardápio físico e fixo no restaurante é desafiar muito, né? E o importante é a gente não colocar o contexto do exótico. Eu acho que a gente tem que ter pra esse não ficar cuidado. caricato. Isso, porque a caricatura, ela maqueia muita coisa e não legitima, eu acho, o que é ser nordestino. Eu falo muito, eu sou alta, né? E eu não faço parte do estereótipo do nordestino médio. Então, eu acho que eu luto muito, né? Isso que você falou, é sobre ter orgulho de ser quem é. E a gente não precisa e não deve ficar apegado a esses signos. Um chapéu de couro, embora eu gosto de sandália, showboy. Mas a gente não pode imaginar o nordestino só dessa forma. Cada um de nós aqui somos produtos locais, sabe? Esse made in Nordeste. Então, eu acho que a gente precisa ter orgulho de ser como se é. E aí isso vem pra comida, né? Que comida eu tô fazendo e como utilizar? Porque a partir do momento que eu utilizo o que eu tenho ao meu redor e começo a olhar como um produto novo, o que é que eu posso fazer com a palma? Né? É só comida de gado? Ou quando eu vou cozinhar, é só cozinhar na água e ela vai ficar com aquele gosto exato? Eu posso fritar, eu posso fazer um picles, eu posso fazer uma salada, eu posso fazer uma sobremesa. E aí, isso é ressignificar, mas porque ela sempre foi estereotipada. Entende o que eu tô falando? Entendo, faz super sentido e que é engraçado sobre os signos, os clichês. Isso. Ninguém pensa em café especial do Nordeste. As pessoas, Lidiane, quando te abordam, falam, mas tem cafeteria lá? Não é comum isso? E eu que tô de fora, eu fico pensando assim, da mesma maneira que outras pessoas, quando ouviram falar em Manaus, devem pensar, mas em Recife as pessoas bebem café? Um lugar quente. Né, Lid? Eu acho que isso é muito interessante. Quando eu viajo, eu vou pra São Paulo, eu volto, né? Porque eu acho importante falar, eu escolhi estar aqui e Lid escolheu estar aqui em Recife. A gente poderia muito bem ter ido pra qualquer outro lugar. Sim. Mas a gente escolheu estar aqui. E quando você escolhe estar em um lugar, você pega a bandeira disso. Então você entende que o trabalho vai ser mais árduo, mas você vê uma recompensa geral. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E aí eu fiz um poema que diz: sou o gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chover, sou doutor sem saber ler, sou rico sem ser granfino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, do nosso solo rachado, dessa gente maltratada, quase sempre injustiçada, acostumada a sofrer. Mesmo nesse padecer, sou feliz desde menino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da terra de cultura viva, Chico Anísio Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa, isso só me dá prazer. Por isso eu tenho orgulho em dizer, meu obrigado ao destino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser.
fazer café aqui, eu admiro o trabalho de Lide por isso, porque ela desmistificou e ressignificou o café. Porque todo mundo toma café, né? Aqui a gente tem muitos empresários que terminam o almoço e vão, então escolher estar numa cafeteria e entender e conversar com o barista é um trabalho que Lide faz. Eu queria, né, vou deixar isso mais para ela, mas é um trabalho que você sente a diferença no comportamento das pessoas. Hoje tem gente que já fala assim, esse café do restaurante eu não vou tomar. E aí fica uma parte do restaurante que a gente vai sair daqui e vai para uma cafeteria. Então, os restaurantes precisam acordar, sim, ou eles vão perder esse público. Né? Já estão perdendo, né? E aí quando você fala assim, mas toma-se café, e café bom em Recife porque é quente, é um desafio. E assim, para quem não conhece o CAF, não é uma cafeteria que tem cozinha, que é bistrô, é café mesmo. E como que foi desenvolver esse público nos últimos anos? Quando o cenário 2013, na verdade, começou a mudar, dessas cafeterias com perfil diferenciado, cada uma buscando um nicho de mercado que pudesse ser explorado, o Malakoff ele deu esse gatilho de slow coffee, né, que foi quando nós começamos, nesse cenário assim, de cafeteria de shopping, não tinha café filtrado. Então, foi aquele momento da entrada do café filtrado no Brasil. E aí, Alain percebeu que tinha essa possibilidade e começou a explorar. Então, foi quando o Recife deu a virada. Pessoas saírem de casa, mas para tomar café filtrado e não café expresso. Que isso é controverso. As pessoas saíam de casa para tomar café de máquina, né? Café expresso, mas café... não só aqui, viu, gente? Eu acho que é no Brasil todo. Então, a partir daí, outros profissionais, empreendedores foram se espelhando, né, nesse conceito de abrir espaço para ter um serviço de filtrado. E aí foi quando a gente sentiu que realmente o movimento teria vindo para ficar, né? Então, as cafeterias foram abrindo com perfis diferentes de ambientação, de cardápio, de café. De serviço, cada um com a sua identidade, mas ambos os tipos de serviço já incluso, né? Tem uma opção só de filtrado na casa, mas tem, né? E vai ter o cardápio normal lá, feito com a máquina de expresso. E com a preocupação de ter um profissional na casa, que foi o que a Giovana falou, a gente sente que quem convive, né, com pessoas que são apreciadoras de café, de boa gastronomia no todo, que ela vai fazer essa experiência. Ela não vai se conformar em tomar um café ruim do restaurante. Ela sai do restaurante e ela vai procurar a cafeteria mais próxima para finalizar aquele momento dela, de refeição. A gente recebe cliente que vem de restaurante para cá após almoço. E na chegada do CAF, que na verdade não tinha um planejamento de vida para ter uma cafeteria, né? Nem torrefação. Era cursos, só treinamento. Só treinamento. Então a minha vida era voltada para desenvolver os profissionais. Esses profissionais que foram alunos de faculdade, profissionais que foram se multiplicando, entrando no mercado, e que a minha paixão é essa, é institucional. É abrir o olhar de uma pessoa que não sabe, ela sabe que o café está ruim, mas por que esse café está ruim? Como eu posso melhorar? Como? Então é abrir esse mundo. E aí o CAF, ele acabou virando uma necessidade também, porque quando esse aluno já não se conformava mais em comprar o café que estava nos empórios mais antigos, ele queria ter acessório local, ele queria ter a opção de café. Então foi quando a gente, já nessa época, já com a sociedade com Eudes, né, para abrir o CAF, enquanto loja de torrefação, para que a gente preenchesse também esse espacinho que os alunos já sinalizavam, alunos dos cursos. Eles queriam beber café diferente, com a torra mais fresca, queriam ter a possibilidade de comprar os métodos de preparo, sair do curso já com os métodos de preparo. Então, isso em 2016, foi no fim do ano, a gente já sentia que tinha que ter mais. E é um marco, assim, né? Viabilizar o acesso. Isso. Mas vocês, não contentes com isso, resolveram também inventar um método de preparo pernambucano, certo? Nossa, é muita história, né? É muito Pernambuco isso muito. Também, viu? Não, mas voltando ali no discurso de eu, como um ser nordestino, um indivíduo, um cidadão, eu quero olhar à minha volta e contar o café do meu jeito. É por isso que eu gostei muito da ideia do COAR. Então eu acho que foi muito importante neste processo. Sim. E quando o Fernando, tive contato com o Fernando enquanto aluno, ele fez uma oficina de filtrados comigo. E aí ele, como todo aluno, ele vai experimentar, né? Então experimenta e testa, faz receita, muda a receita. E aí um professor Pardal,
né? Queria fazer algo diferente. E aí chega ele com um protótipo pra gente fazer um teste. Tinha algumas melhorias para serem feitas. Nós fomos fazendo aos poucos, porque ele arrumava, a gente testava. Arrumava, a gente testava. Então, tem uma caixa de protótipo que vai ficar pra história, né? Tá guardado. Vai virar um museuzinho. Então, foi fruto realmente desse reflexo. E hoje eu sinto isso. Os nossos clientes, eles sabem que nós não temos um cardápio de comida, mas a gente vende café. E assim, é um método de preparo ali patenteado mesmo. Sim. O negócio é sério. Se alguém questionar se é pernambucano ou não, vai estar lá registrado. Ideia de Lidiane e de Fernando, certo? Certo. Maravilha. Então, é assim, esse é um jeito do nordestino se manifestar. Sim. E pensar o café de forma diferente. Então, conversando com elas aqui antes da gente começar a gravar propriamente dito, você contou a história do seu aluno, que na verdade ele é indígena. Você pode compartilhar Sim. isso com a gente? Nós fazemos inscrição online, a gente não sabe quem é o aluno, né? E aí chegou a turma, né? E a gente faz aquela apresentação rápida. Eu sou índio. 5 segundos, assim. Nem falou o nome, né? Olha, e ele se intitula de índio mesmo, né? O Alisson. Disse, como assim, Alisson? Conta a história. Então ele veio, que eu achei incrível, né? Ele veio fazer o curso de barista para abrir um café, que na verdade é uma casa cultural, que tem música e tem a parte de exposição também de objetos, né? É tipo uma galeria. E a família dele é de pesqueira e a família é produtora, na verdade, né? De café? A tribo Oh, produz meu café. Deus. Preciso ir lá. O sertão é muito rico, né? A gente tem muito indício de café na região. Hoje o clima mudou um pouco nesses últimos anos, né, Lid? Mas ainda seguem algumas plantações, com alguns cultivos. Sim. E é mais ali dessa área mesmo, de pesqueira pra cima. De pesqueira pra cima. Sairé, Gravatá tem indícios de plantação também. Nós estamos indo conhecer. Recebemos o convite. Brejão também tem um centro de pesquisa. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe. Tem Triunfo também, né? A gente que eu falo é o consumidor. Sim, e a pessoa que não está envolvida diretamente com pessoas do café. E aí, subindo, vai ter Taquaritinga, Triunfo, Garanhuns. Continua com produção de café esses locais. Tem umas serras que, mesmo não estando nesse circuito, tem uma plantação ou outra ali, né? Porque tem um microclima mais... Que não está desenvolvida, mas que a gente sabe que ela tem. Exatamente. E assim, pouco se imagina, né? E antes de vocês, profissionais de gastronomia e café, pensar no café como um ingrediente que pode te ajudar a contar a história do nordestino, vocês nunca pensaram dessa forma? De começar a garimpar esses personagens? Tanto que Câmara Cascudo cita lá no livro dele sobre a presença do café. E aí a gente tava me contando de um amigo também... Antes você falou um pouco da literatura, que assim, quando... Eu gosto de estudar muito. E quando você lê a parte que tem bebida, principalmente pernambucana, a gente só fala sobre licor, sobre bebidas. A gente não sempre remetendo a sucos e bebidas alcoólicas. O café, ele só é citado para acompanhamento. Fala no final da refeição. E os biscoitos e bolos que vão entrar. Então é pouco a gente encontra falando realmente qual é o café que se toma, o que é que se toma. E fazendo um jantar, eu uso muito produto local, maxixe, caju, e tava falando sobre essa importância. Eu conheço um músico que chama-se Jean Ramos. E Jean também é de um povo indígena chamado Pancararu, que fica perto de Jatobá. Jatobá fica entre Petrolândia e Itacaratu. Fica às margens do Rio São Francisco. E lá, o pessoal, ele tava me falando no final, que ele falou assim, nossa, mas a gente tomava muito pirão de café. Pirão de café? Pirão de café. Nada mais é do que o café engrossado com a farinha de mandioca, igual a gente faz um pirão. Certo. E aí ele disse que assim, hoje não se faz tanto. Se fazia muito mais na época da fome ou entre uma refeição e outra. A criança não aguenta esperar, a mãe ainda vai fazer café, então a mãe engrossava o café com pirão e você comia como uma papa, né? A gente chama de papa e daí você pode escolher mais grosso ou mais fino. Então isso é muito comum e na região dele tinha alguns pés de café, então se torra muito café em casa, né? Isso é lembrança de muita gente do sertão. Torra na bolinha mesmo, de metal? Não, em pedaço, o que tem? Tem gente que é na panela mesmo de alumínio, tem gente... É tacho. Que é tacho, tem gente de barro. De barro. E aí, assim,
O ideal seria um tacho, mas eu já vi muito vídeo de gente fazendo na própria panela e mexendo com uma colher pra ver se tudo fica ali mais ou menos, né? Eu tô falando assim, gente, não sou do ramo, sei que tem toda uma ciência pra torra hoje, tá? Mas eu tô falando isso numa cozinha doméstica. E de um prato que era também sinônimo de fome, né? Isso. Então, vamos colocar contexto. E existe muito quando a gente fala sobre rapadura no café, que é uma realidade muito nossa, porque na época dos engenhos de açúcar aqui, o açúcar branco, ele só ficava na casa grande, né? Pra o povão ficava um açúcar, ou podia ser um mascavo ali, ou a rapadura que ficava. Então, existem duas formas. Existe a forma de você torrar o café. Quando você terminou de torrar ele, não me xinguem, você joga a rapadura... Você tá aqui como interlocutora, você tá contando o que acontece. O que acontece. E aí, desliga o fogo, dentro da panela você joga a rapadura em pedaços. E aí depois você deixa esfriar isso, que vai virar quase como uma cocada ou vamos supor, um pé de moleque. Que aí ele fica aquele bloco quando esfria. E aí, isso já misturado, o grão inteiro com a rapadura, você leva pro pilão e você pila e você coa. Então vai estar o café torrado com a rapadura meio caramelada. Isso vai sair um café. Ou você vai ferver a água com a rapadura, tá? Certo. E aqui no sertão, principalmente, se toma muito o que a gente chama de café de soldado. Eu não sei se pelo interior de Minas e São Paulo. Nunca ouvi falar esse nome. Café de soldado nada mais é do que você esquentar a água, você jogar o pó, mexer e deixar decantar. E aí você serve. Sem filtrar. Não usa filtro. Já ouvi falar do café tropeiro, que você pega uma brasa e coloca dentro da chaleira, com café e água. Pronto, a gente não tem a brasa dentro. Você vai colocar. Então aí também pode estar junto com a rapadura. Então esse é tipo um café de soldado. E no sertão, como aqui a gente amanhece muito cedo, né? 4h30 lá já tem seus raios de sol. Existe... Gente, das 7 horas da manhã tá um sol de rachar que eu tô estranhando, que vocês não têm ideia. E aí esse primeiro café, ele é muito forte, certo? Então esse primeiro café... Ele, quando você volta da roça já lá para as 7, porque o sol tá um pouco mais forte, você toma um outro café da manhã e aí vem um café um pouco mais fraco e isso vai ficando fraco ao longo do dia. Algumas pessoas reutilizam até o pó por uma questão econômica. E aí tem gente que não, fala assim, eu quero o café primeiro. O café primeiro é tipo mais forte, porque é remetendo. Tem gente que fala assim, eu tomo um café primeiro o dia inteiro. Quer dizer que é aquele café mais intenso do que um café que vai... Que passou várias vezes no mesmo pó, né? E é o difícil, né? É o mais comum a gente encontrar aqui muito doce. Porque falar de Pernambuco é falar de açúcar. Então, por isso que eu acho que o café, ele vai abrir portas para a gastronomia, pra gente abrir o paladar da nossa população, principalmente de Pernambuco. Porque aqui o pastelzinho de festa, que é o pastel de carne, ele é passado num açúcar depois. Então a gente tem açúcar em tudo. O açúcar vai em cima do doce, né? Termina, joga um açúcar em cima, isso já é uma decoração de prato. Eu já vi também, tem prato salgado aqui, né? Isso, então a gente usa muito açúcar. E fazer esse trabalho que Lidiane, de ensinar as pessoas, uma pessoa que vai começar a entender um método, né? Eu sou fã de café, eu gosto, eu sou consumidora, eu sou aquela que vai para um restaurante de um colega, como e não tomo café, porque, poxa, às vezes comi tão gostoso, eu não quero que eu saia com aquele gosto na boca. Que triste, né? E aí eu venho pro café, eu vou para uma cafeteria mais próxima. Então, você fazer isso com seu cliente, você ensinar a população a tomar um café, o café vai abrir portas de você começar a sentir outros sabores. E aí isso vem pro meu lado, que é, poxa, eu quero realmente um cliente que entenda mais. Que, assim, que vai comer minha comida entendendo, não vai pedir excesso de queijo, não vai pedir um excesso, né, de condimento, se eu puder exaltar o ingrediente. Porque o café é isso, né? Quando você toma o café sem açúcar, você começa a tentar prestar atenção mais no que você tá comendo. Na verdade, o que a Gi tá falando não pode açúcar. Pode o que vocês quiserem, gente. Pelo amor de Deus. Mas eu acho que só de você se propor a experimentar, você... Dá o primeiro golinho sem açúcar pra ver. No episódio que eu escutei do Coffee sobre a neurociência, ela fala um pouco disso, da descoberta da xícara, que eu acho interessante, que a gente já vai pra aquele gole esperando, o cérebro já sabe o que vai tomar, né? Então, se a gente se abrir pra uma xícara nova antes de colocar o açúcar, eu falo isso mais do sentido mesmo.
né? Do que você tá provando. Então, o café fez isso pra mim e eu acho que ele pode fazer isso pra outras pessoas, né? Pra quem não sabe, pra quem não acompanha aí o Coffee, eu vou deixar no link deste post o link do programa de Neurociência do Café com a Fabiana Carvalho, que está imperdível. Desculpa, pode retomar. Essa questão do açúcar, que é para alguns alunos, eu chegava sendo a barista, que toda certinha, vai tomar sem açúcar. Imagina que o curso de gastronomia que tem alunos de 20 a 70 anos. Pessoas que tomaram café escuro, preto e muito doce a vida toda. Então, em determinado momento, eu tive que repensar a minha forma de abordagem. Porque, por mais que o café, eu tivesse toda a preocupação do preparo, eles percebiam isso, mas para eles o café era estranho. Era gostoso, mas faltava o açúcar. Era qualquer coisa menos café, né? É uma bebida gostosa. Era um sentimento meu sendo passado para eles. Mas como que eles estavam ali absorvendo o trajeto que aquele café passou para chegar dentro daquele pacote, ser um café diferenciado, que não tem amargor, mas para quem está acostumado com açúcar, ele vai achar amargo. Então eu comecei a fazer um trabalho diferente. Como? Eu oferecia primeiro a gente provava os cafés, eles adoçavam e depois eles percebiam que não precisava de tanto açúcar. Entendi. Ou eles colocavam a referência de açúcar que eles tinham do café do dia a dia. E quando, ficou muito doce. Aí eu oferecia outro. Experimenta provar sem e depois você adiciona só o que você precisa. E vai adaptando essa transição. Porque é importante respeitar isso também, né? Sim. Eu venho de uma família que se ferve a água com açúcar e se passa o café já com vem essa adoçado. água. Isso. E vem muito adoçado. Então, eu sempre tô tentando levar um café diferente e para eles experimentarem. Mas eles experimentam e sentem a falta. Porque o que é café tem uma referência muito forte, né? Eu também compactuo muito com Lídia. Eu acho que a gente não vai descer goela abaixo e assim, é assim que se toma e pronto, né? Até porque o café, ele é o encontro. Ele tá na nossa mesa todo dia. Não tem como você falar assim, sabe o que você fez na sua vida inteira? Esquece. Tá errado, né? Parece que a pessoa tá falando, tá ferindo a ela mesma a sua história, né? Então, isso também tem relação, por exemplo, o café pro sertanejo, e eu sou do Agreste, ele tem que ser pelando a língua. De quente? De quente. Então eu acho que no Agreste. No calor da moléstia. E no sertão também. Então assim, você dá pra um sertanejo um café que deu uma média esfriada, ele não né, Lídia? É, bem isso. Então eu acho tá que frio. tem isso. Tá frio. Se ele tá 90 graus ali, você passou, ele já vai tá frio. Tá frio. E aí, pra quem tá ouvindo esse episódio, quais são os conselhos ou dicas para pessoas que querem desenvolver o mercado de cafés especiais em suas regiões, mas ainda não sabem nem por onde começar? Olha, entra a parte de formação inicialmente, para que, se a pessoa não tem formação na área, ela precisa procurar isso para que ela consiga entender e aí sim fazer um planejamento do que ela vai escolher para seguir, né? Comigo foi muito orgânico, porque eu comecei muito apaixonada por café e as situações foram surgindo e eu fui embarcando, né? Então, hoje a gente tem um cenário de serviço que naquela época também não existia. Então, é diferente hoje da referência até de Brasil que a gente tem, né? Eu não vou nem englobar o mundo, mas em 2009 não tinha referência de café filtrado nas cafeterias. Essa referência foi de 2012 para 2013, então é diferente. Então esse profissional encontrar um caminho de formação e como é que ele quer seguir. Ele quer seguir no serviço, institucional, passando conhecimento para outras pessoas. Nós estamos num momento agora que é uma fase de resgatar a nossa cultura, nossa produção de café, né? Então, temos produtores com suas marcas já, mas quantas outras famílias estão aí desacreditadas, na verdade? Em uma das viagens que Tatiana nos recebeu na Fazenda Várzea da Onça, ela nos mostrou muitas áreas que tinham sido vendidas para virar loteamento. Então, são pessoas desacreditadas, né? E aí, a gente tem a oportunidade, sempre que a gente pode visitar um produtor, conversar. Fui a convite dela uma vez, acho que uma ou duas vezes, para conversar com esses produtores, mostrar a diferença de café, né? Então, visitamos Triunfo, tive a oportunidade de visitar o Ceará, a Serra do Baturité.
E cenários assim, que você vê que o produtor, ele sabe o caminho, mas ele não sabe as diferenças dos procedimentos. E também se ele precisa vender pra alguém, né? É. Porque ele precisa pagar a conta, como todos nós. Então, se essas regiões do Nordeste não são exploradas pelo mercado, vai cair no esquecimento. Exatamente. Então, é muito forte isso. Quanto à refação local, né? Outro cenário que também nós estamos vivenciando. Quantas torrefações tem aqui agora? 5. Olha, 5 máquinas de a torra. moça fez um mapeamento de número de cafeterias. Maria, do Coffee Blog. E ela mapeou 74 cafeterias. De muita, Olinda, né? Porto de Galinhas. Isso porque ela foi na unha, hein? É. Não foi nada registro oficial. Deve ter mais. Obrigada, viu, Maria? E assim, Lide falando sobre a entrada, né? Eu vou falar um pouco, não só como na parte de gastronomia e como consumidora, eu acho que o serviço, ele faz diferença. Em que sentido? Se eu venho aqui tomar um café e quem tá me servindo é um barista, ele vai me explicar coisas que às vezes eu nem sei. Às vezes eu, tipo assim, sabe, eu só queria tomar um café, mas você me abriu a cabeça pra alguma outra coisa. Então, isso faz diferença. Aqui em Recife, eu vou falar mais aqui de Pernambuco, acredito que outras pessoas de outras regiões também vão se identificar, porque na gastronomia também é assim. As pessoas não querem sair de casa pra comer o que ela poderia comer em casa. E aí ela menospreza um pouco isso. E por isso que aqui o café coado tinha muito essa questão. Poxa, coado eu tomo na minha casa, sabe? E aí parece que não tava agregando nenhum valor à minha experiência. Se eu vou sair um café de máquina, é chique, é diferente, vai valer a pena. Mas quando o cara que me serve, eu vejo que ele tem um cuidado, ele pesou, eu posso explicar, ele pode me explicar por que ele fez isso, né? O que você tá mudando? Um método diferente. Que método é Moagem esse? fresca que faz toda a Faz diferença. toda a diferença. Às vezes o cara acabou de moer o café, ele me oferece pra eu sentir o cheiro desse café. Isso tudo já muda, né? Então, eu acho que um pouco de quem tá ouvindo e às vezes não sabe por onde começar, essa experiência de você fazer pra pessoa, isso muda. Porque o que o pessoal de Recife hoje, eu tô falando de um cliente, né? Que não é de nenhuma dessas áreas. Diferente um pouco de São Paulo, o que eu faço na minha casa? Eu faço a comida pra chamar meus amigos, eu não faço drinks. São Paulo, agora as pessoas estão fazendo seus próprios drinks. Aqui em Recife tem um pouco. Mas as pessoas aqui, nos seus grupos, estão fazendo café de um método diferente. Na minha casa eu tenho um Aeropress, ou eu tenho um Rario, eu tenho uma Moca, eu faço o quê? E aí as pessoas conversam sobre isso. Um dia eu tava no café sentada, tomando um café, e aí veio um menino muito determinado. Eu quero fazer um curso, porque meus amigos estão falando sobre café e eu não tô entendendo nada. Eu quero tomar esse negócio, o que é isso? E aí ele tomou, mas toma assim, sem açúcar? Não, mas se é pra tomar sem açúcar, agora eu vou tomar, porque ele quer pertencer a esse grupo. Que gracinha! Então, isso Que começa fofo. a puxar, entendeu? Então, assim, eu quero entender o que essas pessoas estão falando. E acaba Né? agregando tanto o grupo, começa a misturar essa relação, né? Essa vivência de relacionamento. Então, os amigos da Gi vão se encontrar com os meus amigos e nós vamos conversar e cada um vai levar um pacote de café diferente e é uma experiência. Então, o que eu sinto do nosso mercado hoje, aqui em Recife, como eu imagino que o restante, né, dos cenários, é que as pessoas não buscam só um café, elas querem vivenciar uma experiência de sabores novos, uma experiência de provar café de região diferente. Aí ela começa a identificar o produtor. Aconteceu uma cena bem engraçada esses dias. O nosso cliente, que ele sempre que viaja, ele compra cafés e vem moer aqui. Isso que eu ia falar, isso também acontece muito. A pessoa pode viajar pra qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ele traz um café, né, agora, e aí mostra, Lide, olha aqui que eu trouxe. E compartilha, né, conosco. E aí ele saiu daqui e comprou um café do Sítio Cordilheiras lá em São Paulo. Só que ele tava tão emocionado que ele não se tocou. Que é o mesmo produtor que nós vendemos aqui. Ele, não acredito que eu comprei o mesmo café. Só que não era necessariamente o mesmo lote, mas era o mesmo terroir, né? E aí nós fizemos um vídeo e mandamos pro produtor. Maravilhoso. Maravilhoso essa Imagina que aproximação. maravilhoso eu agora saindo de Recife com cafés nordestinos produzidos aqui no estado de Pernambuco ou em outros estados dessa parte de riba do país, São né? Francisco. Isso.
Meu sonho um dia é ver um barista nordestino vindo com um método dele, com um café daqui e com uma trilha sonora. Em algumas categorias dos campeonatos você tem que colocar uma trilha sonora, colocando um maracatu, um forró, um frevo lá no Mundial pra falar: isso aqui é Brasil também. Então esse é um sonho que eu tenho, e foi muito interessante. Eu vim, essa minha vinda pra Recife foi bastante intensa. Fiz um encontro coffee com baristas e coffee lovers aqui da região. E aí eu conversando sobre essa coisa da gente contar nossa própria história, da minha missão como jornalista, como os nordestinos poderiam se organizar para, né, contar o que ele vive, como que é o café no sertão, no Agreste. É pelando, meu filho. Não é gelado, não. Mesmo no calor. Então isso é uma coisa que pertence a vocês e é por isso que eu fiz questão de recebê-las aqui. E aí, durante a conversa, surgiu a ideia de fazer um campeonato não oficial, obviamente, de Aeropress. Por que Aeropress? Porque existe o mundial, o nacional, é um método de preparo que é versátil e você não precisa de muito investimento ou muito preparo ou infraestrutura para organizar um campeonato. Foi aí que nasceu o Aeropest, que foi muito divertido. Eu queria agradecer o CAF por abrir as portas e receber. Lembrando que essa não foi uma ação institucional do CAF, nem do COFIA. É para quem gosta e quer promover o mercado de cafés especiais no Nordeste. Hoje foi no CAF, amanhã pode ser até numa cervejaria, por que não? O importante é falar sobre sabores. E aí, a Gi, cozinheira, se envolveu no processo, né, Gi? Foi. Como que foi essa experiência, assim, olhando de fora? Eu achei ótimo não ser oficial, porque a gente se divertiu muito. E vendo de fora, foi interessante porque, eu nunca tinha tocado no Aeropress. Eu tive aulas aqui, corridas, na hora de tipo, isso é um Aeropress, existe um filtro. Sabia não que existia um filtro de papel, achava que era um filtro que existia. E achei interessante, por quê? Porque isso fez com que as pessoas redescobrissem, às vezes, como pode ser feliz o preparo. Porque isso, eu levando pro meu lado, e eu tava conversando hoje com os meninos que são baristas, que quando a gente tá muito focado, a gente tá muito preocupado com a técnica, o que pode, o que não pode, o que é proibido. E quando a gente tá de fora, a gente não sabe o que é proibido. A gente não sabe os paradigmas. Então a gente não sabe que tá quebrando alguns, entendeu? Então tinha arquiteto, tinha eu e mais outro cozinheiro, tinha um médico, pessoas que não sabem das regras. Que eu digo regra, não é regra do campeonato, é regra de, olha, tanto tempo em infusão, isso pode, mexe, não mexe, se isso nunca foi feito, se colocar. Então a gente quebrou muita coisa que é feita e, surpreendentemente, a gente tirou os baristas. E eles estavam fazendo contas e anotando receitas e tinham treinado. E eu acho que isso mostrou, e talvez eu acredito que a revolução possa vir daí, que é eles tentarem se desconstruir. Isso serve para o nordestino, isso serve para quem tá no interior e que não tá nas grandes cidades, que é o seguinte: se eu ficar fazendo o que todo mundo tá fazendo, eu não vou sair do meu lugar. Exato. Então, o que você tá falando é sobre o empoderamento. Como eu já morei em São Paulo, eu tenho uma propriedade de dizer que é o seguinte: o paulistano e o paulista, ele se sente livre para fazer o que ele acredita. Se ele quiser ficar fazendo campeonato, por isso que as coisas estão lá, isso é divulgado, todo mundo escuta. Aqui a gente acha que a gente nunca tá pronto o suficiente para fazer. Mesmo a gente tendo grandes baristas, mesmo a gente tendo cafés incríveis, torras muito boas, a gente nunca acha, a gente leva tudo com a cabeça baixa, com vergonha. A gente fala de nós mesmos com aquele receio de que pode escutar algo que não sou tão bom. Isso vai pro café, isso vai pro preparo. Então o Aeropest deu uma sacudida nessa poeira, entendeu? De dizer assim, todo mundo pode. E você é barista, se você não tentar fazer um Aeropress de cabeça pra baixo, vai vir uma menina aí, e ela vai rebolar e o negócio vai sair melhor. E o que foi divertido, eu fiquei super emocionada, achei que não ia passar da primeira. E Lidiane apontou para o meu com atraso, e aí quando levantou o 3 lá, falei, sou eu! Então, isso é divertido, isso faz também as pessoas... Muita gente veio falar comigo, o que foi aquilo mesmo? Eu quero participar, achei muito legal. E dar poder aos baristas nesse sentido, de dizer, se vocês não fizerem, se vocês não se movimentarem, se os coffee lovers não se movimentarem, as coisas não vão sair. Eu não posso ficar esperando que Lidiane me carregue nas costas. Exato. Ela já me carregou até aqui. Eu posso e devo mostrar pra ela, Lidi, olha isso que eu tô fazendo. Tu me ajuda? Que você acha? Exatamente. Poxa, o café
abriu as portas, sabe? Vamos dizer, financiou primeiro a Aeropest, mas aqui pra frente, se eu não me mexer, não vai sair, né? Exatamente. Sobre essa experiência, foi muito intensa pra mim. E o que eu vejo? Então quer dizer que participaram 2 cozinheiros, a Gi e o Vinícius. O Vinícius foi pra final, pra vocês terem ideia, e quem ganhou mesmo, o grande campeão mundial do primeiro Aeropest, foi o Geraldo, um médico, certo? Então, mas e aí? A técnica, eu ignoro ela não serve pra nada? Gente, a técnica é essencial, é o seu ponto de partida. Pra você ganhar o jogo, você precisa conhecer muito bem as regras e a partir dali inovar e quebrar paradigmas. Então, por que os cozinheiros foram tão longe? Gi e o Vinícius. Porque eles pegaram as técnicas que eles usam em cozinha, tiveram um paralelo com o café e foram testando. Então é isso que ela tá falando de quebrar paradigmas, mas a técnica é o seu ponto inicial. Isso, quando a gente fala em inovação e tradição, é isso pra mim na cozinha. Eu não posso dar o próximo passo se eu não sei as regras desse jogo, se eu não sei da onde eu tô me baseando. E aí, tendo esse conhecimento, eu posso sim dar o próximo passo. E então, por exemplo, palma é comida de gado. Isso é uma regra? Certo. E aí, eu vou e falo, ela é nociva à saúde? Não, ela é comestível. Ok, então o que eu posso fazer com ela? Ninguém fritou a palma. Deixa eu fritar. Vira um chips incrível, tem um sabor que eu não sei descrever pra vocês, é surpreendente. Então, aí eu começo a inovar. Inovação, às vezes, é algo que pegar uma tradição de algo que ninguém nunca nem tentou. Sim. Entendeu? Então, eu acho que não tô desmerecendo os meninos. Pelo contrário, eu quero dizer assim, vocês sabem os potenciais. Eu tava falando isso no dia. Eu fiquei conversando com todo mundo. O que você fez? E qual a moagem? E por que disso? E por que daquilo? Porque aí eu falo assim, qual que é meu problema? Se eu provar o café e falar, putz, eu preciso que ele fique mais adocicado, ou eu preciso que o resultado não seja assim, eu não sei a técnica pra mudar isso. Moagem mais grossa, mais fina. E quanto tempo que ele vai ficar em infusão e o amargor, eu não sei. Ainda, né, Gi? Ainda, porque o próximo Aeropest, meu querido. Estou dentro. Estou aí. Vou ganhar. Haja coração. Essa questão do empoderamento, eu tava fazendo uma reflexãozinha rápida aqui de como foi positivo para todos nós, né? Nós que estávamos envolvidos e que a gente sente falta desses encontros casuais. Foi um encontro casual, se a gente parar pra pensar, né? Foi. Vocês tiraram a minha praia, viu, pessoal? Foi. Ela não conheceu o mar. Ela veio a trabalho mesmo. Mas é a mesma coisa que a gente vivencia agora com a nossa produção local de café. Então, os produtores, eles vão agora redescobrir que eles podem fazer o mesmo café com potencial que as outras lavouras, né, de outros locais, só pelo processo. Então, Triunfo, Taquaritinga, que estão desenvolvendo isso, fica como referência para quem está ouvindo, né, que vocês vão ainda beber café dessas regiões com potencial de qualidade. É um trabalho que vem sendo desenvolvido por nós e outros produtores, né? Nós não somos produtores, na verdade, mas assim, de conscientizar esse produtor que se ele cuidar, né, ter o empoderamento da mudança e ele estiver disposto a... Ele sabe que tem que colher e secar o café. Mas como ele vai colher e secar esse café? Se ele muda o processo que ele tem feito, ele vai mudar o resultado final da bebida. E aí, esse é outra fase que nós estamos vivenciando também aqui em Pernambuco. E isso também muda o social. Isso muda a pessoa não querer sair do seu lugar. Isso muda a forma com que ele olha para o seu clima, né? Porque a gente tem a tendência de olhar para a Caatinga, de olhar para essas regiões e não achar bonito, e não entender o valor, e não entender que existe qualidade no que pode vir da terra, porque a terra ela é nutritiva, ela tem qualidades, mas ela visualmente é diferente de uma mata atlântica, certo? Sim. Então, quando o produtor entender isso e não precisar sair do seu lugar e conseguir dar qualidade ao que está produzindo e entender que lide, por isso que eu acho que tem que ter um movimento em conjunto. Então, uma pessoa que entende o sensorial, que vai fazer, que vai falar, que a torra pode mudar, tipo eu falar, se a gente fizer isso, tem um potencial nesse café. Quem tá na gastronomia também abraçar e falar, eu compro e coloco no meu restaurante. Eu quero produto nordestino aqui. E isso vai fazer diferença. Por quê? Porque a gente entra para aquele outro ponto do início, que eu quero um produto nordestino, ele não vai ter, vamos falar assim, um sabor de barro seco. Você pode se surpreender com um sabor mais maravilhoso e magnífico.
E aí você, quando tiver na xícara e tomar, você fala assim, caramba, o Nordeste é esse sabor também. Isso. Né? Tá é danado de bom. O quê, seu Café Petinho! Na lata. Arretadinha, lacradinha. Quando você chegar em casa e abrir essa lata, a negrada vai dizer: Petinho! Na lata! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, tomando café Petinho com uma russa poça-cor. E acordei quando a nega me chamou: o seu café Petinho tá na mesa, meus amor. Ai, 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 ai. Maria Nazaré, a maior russa do mundo, é Petinho no café. Café Petinho é o melhor café. Café Petinho é o melhor café. Se você não acredita, pergunta a Nazaré. Quero café!